Bom dia! Hora de despertar! Este é o programa Despertar, aqui na Rede TV Tocantins. Eu sou Vanessa Martinazzo e junto com Daniel Martinazzo trazemos para você um programa repleto de sabedoria e conhecimento. Você já navegou em dias difíceis? Ou você já se sentiu rejeitado? Hoje vamos falar sobre esses dois assuntos. Então, lápis e papel na mão, chame todo mundo, porque o Despertar começa agora! Olá! Um dos pontos muito importantes, e é o que eu quero falar com você neste dia, no Despertar de hoje, é navegando em dias de tempestade. Navegar quando está tudo tranquilo é muito fácil. Aqui em Palmas, tem o Lago de Palmas, e ele tem uma água assim extremamente tranquila. Não tem uma onda, não tem nada, é muito, muito tranquilo. Mas quando vem a tempestade, quando se arma aquele vento, se fecha o céu, e começa até que de repente uma tempestade, aquilo que era um lago tranquilo, ele provoca naufrágios, provoca desespero em pessoas que estão navegando e não estão preparadas para aquele momento. Nós vemos o desespero de pessoas tentando tirar suas embarcações da água. Aqui há muito flutuante, é um meio de transporte, é um barco muito grande, que fazem verdadeiras festas e tudo, e as pessoas navegam tranquilamente. Já teve casos de naufrágio, casos de pessoas que caíram dele por causa da tempestade. Então a tempestade, ela aparece, ela vem e muda todas as coisas. Em algumas outras cidades, como São Paulo, por exemplo, quando vem a tempestade, gera desespero, porque em algumas regiões alaga e a água sobe rapidamente. Em outras, o trânsito simplesmente trava, ninguém vai para frente, ninguém vai para trás. Algumas outras regiões, por exemplo, Rio de Janeiro e algumas regiões montanhosas, há grandes riscos de desmoronamento quando vem a tempestade e temos visto muitas calamidades. Então a tempestade, ela vem e se torna um momento difícil, e esse termo tempestade vem porque é um momento difícil na nossa vida. E ela pode ser na área emocional, sentimental, profissional, financeira, na saúde. Mas a palavra de Deus fala, em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É Jesus falando que no meio da tempestade, no meio da adversidade, nós temos que ter paz nele. E continuando o texto de João 16:33 fala: no mundo passareis por aflições, passareis por momentos difíceis, passareis por dias turbulentos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus tem para nós uma promessa de vencer a adversidade, vencer a tempestade, vencer o dia mau. E Deus permite que a tempestade venha para que nós possamos enfrentar situações terríveis, não para nós ficarmos simplesmente nos lamentando, mas saber que o objetivo dela é que enfrentemos as situações terríveis e as vencemos. Saiamos mais fortes. Saiamos das tempestades aprimorados. Aquele que navega numa tempestade, ele é capaz de navegar em qualquer situação. Então a tempestade vem para que nós sejamos aprimorados. A tempestade chegou. E agora?
Como que nós vamos avançar? E a tempestade chega de 4 maneiras diferentes. A primeira, o Senhor envia a tempestade. Sabia que Deus permite vir a tempestade? Ele permite vir a tempestade. Eu quero ler para você um texto que está em Mateus 14, 22. Na palavra de Deus, em Mateus 14, 22, fala: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Compeliu Jesus a embarcar. O que isso significa? Jesus falou para os discípulos: entrem no barco. Vocês vão entrar nesse barco. Eu vou te fazer uma pergunta. Jesus sabia ou não sabia que ia ter uma tempestade naquela noite? Claro que sabia. E ele foi ter com os discípulos no meio daquela tempestade, andando sobre as águas. Ele foi em direção a eles. Então nós vemos um caso em que o Senhor permite que a tempestade venha contra nós. O Senhor permite que nós nos aperfeiçoamos enfrentando a tempestade. É como um pai que coloca um filho numa escola que exige dele estudo, esforço, dedicação, porque ele quer que diante das provas que sejam aplicadas ao seu filho, ele seja aperfeiçoado. E é assim que Deus quer de nós. Ele quer nos aperfeiçoar. E Ele nos aperfeiçoa com esses desafios. Algumas vezes, permitindo a tempestade. Outras, nós somos induzidos, somos conduzidos, somos levados contra uma tempestade, independentemente das nossas vontades. Nós não queríamos, mas as situações, as circunstâncias, as pessoas nos levaram a uma tempestade. Em Atos 27, 9, a palavra de Deus fala do apóstolo Paulo, que ele estava como prisioneiro num navio, e eles resolveram navegar, e ele falou: vai vir um vento muito forte, uma tempestade, é um vento chamado Euraquilão, e ele vai trazer um grande dano. E Atos 27, 9, a palavra de Deus fala: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo falava com eles: a tempestade está chegando. Não era Paulo que escolhia se iam enfrentar aquela tempestade ou não, mas a coletividade, a circunstância. O comandante daquele navio escolheu e ele foi conduzido a essa situação. Aí nós vemos o que é a misericórdia de Deus, permitindo que Paulo sim estivesse naquela tempestade, naquela circunstância, mas não fosse destruído. Há situações que você enfrenta que você não imaginou que poderia estar dentro. Não planejou aquilo, mas Deus te capacita para você vencer e enfrentar de cabeça erguida. Há um terceiro tipo de tempestade que é fruto dos nossos erros e nossas escolhas. Já tomou decisão errada e trouxe para você grandes prejuízos? Já fez escolhas que trouxeram uma dor de cabeça terrível? A palavra de Deus fala em Jonas, capítulo 1, versículo 4, de um homem chamado Jonas que Deus falou: vai para cá. E ele fez o quê? Escolheu ir para o outro lado. E Jonas 1,4 fala: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus tinha dado a direção: navegue por aqui, vai para cá, vai naquela direção. O que fez Jonas? Pagou um preço para ir para outro lado. Fez uma opção errada. Com certeza, profissionalmente você já tomou decisões erradas que trouxeram prejuízos para a sua vida. Já fez escolhas que falou: é por aqui que eu vou, e se arrebentou. Mas o Senhor tem para você o livramento. E tem também ciclos naturais. A Bíblia fala em Mateus 8, 24, eis que sobreveio o mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. O que significa uma tempestade, uma situação por ciclo natural?
A tempestade vem, a chuva vem, o dia difícil vem, as circunstâncias adversas vão chegar. Toda a diferença está como que eu vou reagir. A circunstância vai aparecer, a tempestade vai aparecer, a adversidade vai aparecer, seja por meus erros, seja por ciclo natural, seja porque outras pessoas conduziram, seja porque Deus permitiu. Independente da situação, eu preciso saber como que eu vou reagir. E eu te faço essa pergunta: como você reage diante das adversidades? Eu vou te dar 3 pontos fundamentais que vai mudar completamente a sua vida. Sua capacidade de reação está de acordo com a sua fé. A Bíblia fala: assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. O que está cheio o seu coração? De desespero ou de coragem? O que está cheio o seu coração? De fé, de esperança ou do pânico que vai tudo acabar? A tempestade veio, e aí? Continua crendo na saída? Continua crendo na sua vitória? Continua crendo na sua superação? Então, no meio da adversidade, no meio da situação difícil, nós precisamos olhar para frente, buscar caminhos, buscar a saída no meio da adversidade, buscar a saída diante do dia difícil, dia terrível, acreditar que haverá sim um bom caminho. E em último lugar, não ser envolvido pelo desespero alheio, pelo desespero coletivo e pelo pessimismo que tem arrondado as pessoas. Nós vivemos um mundo de pessimistas. Nós vivemos um mundo de pessoas desesperadas. Nós vivemos um mundo de pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer. Então não permita ao desespero coletivo te roubar. Não permita ao pânico te sufocar. Não permita ao pessimismo daqueles que não querem enfrentar a adversidade, daqueles que não querem enfrentar o dia difícil, te levar à desistência. Tem um dia difícil? O Senhor falou: no mundo tereis aflições, no mundo vai ter tempestade, no mundo vai ter dia difícil, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai vencer essa situação. Você vai vencer um momento difícil. Você vai vencer a adversidade. E eu tenho uma notícia para você. Toda tempestade que vem, ela sempre acaba. Ela sempre termina. Não há tempestade que venha para todos sempre. Então ela vai terminar. A tempestade vai terminar, e como que você vai ficar? Lembrando dela, remontando ela, ou olhando para frente? Olha para frente, prossiga em direção à sua promessa, confia no Senhor, Ele é contigo. Este é o despertar, e você vai despertar essa pessoa que vence e supera as adversidades. E agora, você vai continuar aqui sintonizado conosco e vai ter uma ministração com a Vanessa Martinazzo. Sabe sobre o que ela vai falar? Ela vai falar sobre sentimento, sobre a rejeição. Então, continua aí ligadinho no Despertar. Valeu demais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Despertar. Despertar o que há de melhor em você. Porque a todo tempo estamos começando uma nova história e um despertar para as vitórias, para as conquistas e para o seu novo eu também. Despertar para essa nova mulher, para esse novo homem, no qual todos nós somos marcados e enviados para viver toda sorte de promessas. Bom, estamos vindo de Daniel Martinazzo, que trouxe para nós uma palavra muito forte sobre navegar em tempos de tempestades, e agora eu quero falar com vocês sobre algo que com certeza você já deve ter ouvido falar muito, mas é muito bom nós trazermos à memória. Rejeição.
Ai, mas trazer a memória um tema como esse? Sim, porque é algo que muitas vezes nós somos acometidos, né? Vem sobre nós não porque a gente deseja, pelo contrário, se é algo que a gente não deseja, é viver a rejeição. Mas como superá-la? Como vencê-la? Deixa eu falar algumas coisas para que você possa entender. A rejeição, ela ocorre quando alguém, de forma deliberada, ela é excluída de uma relação social ou de uma interação social. Ou seja, quando é que acontece a rejeição? Quando alguém é excluído de um grupo e ela também é excluída de interagir naquele grupo. Então, a rejeição, ela pode acontecer de forma interpessoal, romântica, dentro de um relacionamento, familiar. Então, há muitas áreas numa amizade, né? No qual a rejeição, ela pode manifestar. Você pode ser rejeitado por uma pessoa ou por um grupo. Preste atenção no que é algo muito sério que eu tenho para te dizer. O sentimento de rejeição nos leva constantemente a viver um medo. Medo do quê? De sentir emoções ruins que surgem através do abandono. A rejeição produz um sentimento de abandono. As pessoas não me querem. Ninguém se importa, né? Esse sentimento de abandono. O complexo de rejeição age como um bloqueio, olha, presta atenção, como um bloqueio para o desenvolvimento de relações interpessoais. Pode até mesmo ser um mecanismo de autossabotagem inconsciente. Então, um dia, uma vez na vida, tendo enfrentado a rejeição, ela pode te levar a desenvolver o quê? Um bloqueio. Por que eu não consigo fazer amizades? Por que eu não consigo ficar com a minha família? Por que eu não consigo me envolver com as pessoas? Por quê? Porque em algum momento da vida, você sentiu esse sentimento de rejeição, você sentiu esse abandono e hoje você tem um bloqueio, uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Trazendo o quê? A autossabotagem. É um mecanismo, você mesmo. Aquelas pessoas não gostam de mim. Como é que você sabe? Me olhou meio assim. Como é que você sabe? A autossabotagem. Vamos lá. Para dar início à nossa conversa, vamos dar início a essa conversa? Você já pegou o lápis e o papel para ir anotando? Porque tem coisas que a gente precisa anotar. Eu anoto muito. Quando eu ouço algo interessante, estou sempre anotando a porta da minha geladeira, o meu camarim aqui na Rede TV. Tem sempre frases e ali pontos, né? Para que realmente a gente possa estar aprendendo e não perder aquele ensinamento. Então vamos lá. Para dar início à nossa conversa, tem uma notícia muito triste para lhe dar. As pessoas vão te rejeitar. Você vai ser rejeitado em alguma altura da vida, em algum momento da vida você vai viver a rejeição, ok? Isso está concluído? Querendo você sim, querendo você não. Isso vai acontecer. Agora, a outra pergunta que eu tenho para lhe fazer. O que fazer com isso? O que fazer com a rejeição do outro? A rejeição do outro que está sendo imposta sobre mim e que também me leva ao auto me rejeitar. O que fazer? Porque a rejeição me faz com que eu me enxergue de uma forma distorcida. A rejeição do outro faz com que eu passe a me enxergar através da ótica do outro. Olha como isso é cruel. Você se olha no espelho e você não se vê mais. Você se olha no espelho com os olhos daquela pessoa que te rejeitou. Olha, todas as vezes que nós alimentamos um sentimento negativo, esse sentimento vai crescer, ele se torna grande, mas todas as vezes que eu decido não alimentá-lo mais, não concordar mais com ele, não aceitar, mas como não concordar? O outro me rejeita, tá? Tudo bem, é a opinião dele, não pode se tornar a sua opinião. É o time para que ele torce, não o teu time.
Ah, eu vou trocar de time agora por causa do outro, para agradar o outro. Não! É a ótica do outro. Então, todas as vezes que eu deixar de alimentar um sentimento negativo, eu vou começar a alimentar um sentimento positivo. E quando o positivo cresce, ele enfraquece o negativo. Geralmente nós temos uma linha de pensamento que é assim: se eu sinto, portanto, aquilo é uma verdade. Ah, eu tô sentindo, então isso é uma verdade. Não, tenho algo muito sério para que você anote. Os nossos sentimentos são fatos que são poucos confiáveis. Os nossos sentimentos são poucos confiáveis. Não dá para confiar nos nossos sentimentos. Mas como assim? De maneira geral, amados, os nossos sentimentos são mentirosos. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é corrupto e desesperadamente enganoso. O que você entende por corrupto? Né? Alguém que tira daqui para pôr para lá. Né? Corrupto. Ele tá roubando, né? Tá tirando. O teu coração te engana, roubando você da verdade. Por isso que eu preciso o quê? Buscar o meu autoconhecimento, mesmo que um dia eu tenha sido atingido de frente pela rejeição. Deixa eu deixar uma frase muito séria para você, de Martim Lutero. Ele diz assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, que os pensamentos ruins, que as oposições, que situações contrárias, eu não tenho como impedir, elas vão passar por mim, mas cabe a mim não permitir que elas façam ninhos, que elas se acheguem, que elas se encontrem em um lugar de descanso, que aquele pensamento maligno, aquela oposição, aquela desistência, aquela rejeição se faça morada. Queridos, a rejeição é uma armadilha para que você se sinta ofendido. E a ofensa, ela é uma ação que depende de mim e de você, se ela vai prevalecer. A ofensa, ela é uma ação que depende de mim e de você, a forma pela qual nós vamos senti-la. Vamos dar um exemplo? Quando eu estava na pré-escola, nos primeiros anos de colégio, eu já tinha esse tamanho, dá para acreditar? Eu tenho, hoje eu não sou uma mulher tão mais alta, mas para quem tinha 7, 8 anos de idade, você ter 1,75 m era muita coisa. E era muito magrinha. Então eu era a Olivia Palito, eu era a vara de cutucar estrela, me deram muitos apelidos e isso me fazia mal. Eu não queria ser alta, eu não queria ter aquele biotipo, né, físico, eu não queria aquilo para mim. E eu lembro que a minha mãe disse para mim assim: Vanessa, o apelido que eles estão te dando só vai ficar forte se você mostrar para eles que você está irritadinha, que você está ofendida. Você pode até se ofender, minha filha. Você pode até se ofender, mas você não vai demonstrar. Por quê? Aquele que te pôs um apelido, se ele vê que ele não te atingiu, você não ficou braba, você não gritou, você não esbravejou, você não fez nada disso. Sabe o que acontece com o apelido? Ele murcha. Ele murcha. Então foi isso que eu aprendi e coloquei isso em prática em várias áreas da minha vida. Você pode me rejeitar, não gostar de alguma coisa em mim, mas essa é a sua opinião. Eu não posso tomá-la para mim. Eu não posso achar que a sua opinião agora se tornou a minha verdade. Eu preciso aprender a lidar com as minhas expectativas. Eu preciso aprender a lidar com as frustrações, as decepções.
as traições, porque ninguém está isento delas, mas elas não podem direcionar a minha e a sua vida. Então que hoje, se você tem sofrido rejeição, seja em que área for, profissional, você está numa competição nessa empresa, numa comparação, faça o teu melhor, mas não para provar nada para ninguém, mas para que você se reconheça como capaz e realizadora, como uma pessoa que põe as mãos e aquilo acontece. Você tem um ciclo de amigos e agora eles estão te rejeitando, será que são seus amigos mesmo? Será que amigo rejeita amigo? Ou você está tentando entrar num grupo que não é para você? Então, se eu puder resumir o despertar de hoje, quero deixar uma frase para te despertar. A rejeição é como os olhos do outro te veem, não como você é. Que você hoje possa despertar para a grande pessoa que você é. Se outras pessoas rejeitaram, que pena! Perderam a grande oportunidade de estar do lado de uma pessoa extraordinária. Então levanta sua cabeça, começando essa semana, desperta! O espírito de rejeição não pode mais te segurar. Esse foi o Desperta de hoje e eu tenho certeza que você vai praticar e tudo que aparecer na sua frente, todos os desafios, você vai saber que você é amado, você é eleito e que existe um Deus no céu que te fez de forma única. Então, ninguém pode te olhar com olhar de rejeição. Desperta para o melhor que há em você. Valeu demais! Que Deus te abençoe! Tchau, tchau! Into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom.
Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you.